Muito boa noite, estamos começando o Restart Podcast desta quinta-feira, dia 24 de outubro de 2024. E ao meu lado está aqui Thiago Riga mais uma vez. Boa noite, Thiagão. Boa noite, galera. Hoje é dia 24, dia das Nações Unidas, da ONU. Sim, sim. E hoje a gente está com um convidado muito especial aqui Exatamente. conosco, o Roberto Tuji. Muito bem-vindo, Roberto. Ô, pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer a oportunidade aí de estar participando desse podcast de vocês, né? Espero contribuir da melhor forma possível, tá? Especialmente aí nessa data aí das Nações Unidas também. Sim, sim. É isso aí. O Roberto que está já aqui no Japão desde a década de 90, que veio os primeiros decassegues ao Japão, né, Roberto? Isso mesmo, rapaz. Quando eu cheguei aqui no Japão, tinha 30 mil brasileiros. Uhum. Nunca me esqueço disso aí. E em alguns momentos, nós fomos os primeiros brasileiros a serem inscritos nas prefeituras. Que bacana. Ah, é? Essa é Tu chegou histórico, cara. aonde? É Shizuoka, né? Shizuoka, Que tava falando né? aqui pra nós. Eu cheguei em Shizuoka, na cidade de Mishima. Aí depois, nesses anos todos aí, eu conheci praticamente 10 estados, né? Sim. Fiz um tour no Japão, entendeu? Oh, legal, Mas hein? onde a gente chega é marcante, cara. Uhum. É marcante mesmo. E me conta essa história aí. Eu vi que você também tem um livro, né? Inclusive, esse livro aqui que Aqui está o na livro. mesa é o livro do Roberto Tuj, que ele escreveu, né? Tu fez o lançamento dele em 2022, lá no Brasil, né? No Rio de Janeiro e São Paulo. E me conta um pouco desse livro aí que tu escreveu. Bacana. Primeiro, esse livro foi escrito por mim e o meu sócio, Dr. Sorraco Bastos, né? Ele é um ex-monge budista, Sim. já morou aqui no Japão há Uhum. muitos anos também, aqui em Saitama. E a gente conversando lá no Brasil, no Rio de Janeiro, ele é presidente da Associação Instituto Cultural Brasil-Japão. É a primeira instituição japonesa oficial no Brasil. Olha só. Ele é o presidente, né? Uhum. Aham. E a gente conversando, tá? Eu fiz uma visita lá e acabou que a gente tocou em assunto em cultura japonesa. Aí ele falou, Roberto, vai lá em casa tomar um café, vamos lá conversar sobre cultura japonesa que interessa. Aí eu toquei no assunto de omotenashi, né? Perguntou o que que é, como funciona. E aí nós sentamos e decidimos escrever o livro, né? Ele um pouco na parte filosófica, a parte assim mais da espiritualidade do omotenashi, que o omotenashi tem muita espiritualidade. E eu na parte comercial, Uhum. a minha experiência aqui como empreendedor no Japão, em Sim. pizzaria, né, chamada Big Bell, que é na região de Aichi. Eu já ouvi falar já. Olha aí, ó, Já ouvi. Big Bell. Big Bell. E nós montamos uma rede de franquia. Uhum. Primeiro, Big Bell. Ninguém sabe por que Bell. Bell é porque eu sou de Belém. Ah, Belém, Faz exato. sentido agora? Uhum. Ah, agora sim. sim. Uhum. Isso ninguém sabe, praticamente. E nós montamos umas 6 lojas no Japão. E em 2009, nós ganhamos o prêmio da melhor pizzaria brasileira no Japão. Olha só Olha que que Um bacana. prêmio chamado Top of Mind, de um amigo meu chamado Edgar Ueda, que Uhum. tinha o Wow Entertainment, Sim. fez esse evento e nós concorremos lá e ganhamos, né? Então, eu passei um tempo no Brasil e eu juntei todas as experiências que eu tinha no mercado japonês, de omotenashi, as minhas experiências todas de relacionamento na fábrica com cliente da pizzaria, e nós resolvemos escrever esse livro. Uhum. E esse livro, ele tem um peso muito grande, Tiago e Adalberto, porque ele que foi a base para eu fazer treinamento para Honda, para Lexus e para Toyota no Brasil. Sim, sim. Aham. Então foi lançado em 2022, lá no Rio, em São Paulo. Uhum. Tem umas fotos aí, foi um evento bem bacana, porque até o lançamento, esse livro foi o primeiro livro escrito sobre omotenashi fora do Japão. Fora do Japão. Sim. Né? Existem traduções, mas aí nós temos uma visão ocidental, Aham. né, do que é o omotenashi, né? Então, esse livro você encontra aqui no Japão, né? Tem a livraria Upstage,
né? É assim, de um amigo meu também, ele vende, e também quem quiser entrar em contato comigo ainda leva autografado. Olha, que E o legal. que seria o Motenashi? Boa pergunta. O Motenashi, na realidade, existe duas explicações um pouco mais filosóficas, e eu vou falar mais da área comercial, que Sim. é a área mais sensível para a gente, né? Uhum. Por exemplo, o Motenashi é, é um relacionamento, tá, que as empresas têm com seus clientes. Tá? E isso confunde muito com atendimento ao cliente. É Uhum. muito mais isso, muito mais, porque existem 5 pilares: a antecipação das necessidades, atenção aos detalhes, gratidão sempre, Sim. superar as expectativas e sem esperar nada em troca. Então, o que faz o estrangeiro a ter um impacto no Japão quando ele pisa no Japão? É o O Omotenashi. Motenashi. Outra coisa, o Omotenashi não é só no relacionamento com o cliente. O Omotenashi é no ambiente também. Lembra que a gente conversou sobre harmonia? Sim. Aham. Então, o Omotenashi, ele é um tripé, assim, falando um pouco mais amplo, né? Nós temos a sociedade, as empresas e o ser humano. Então, o que a gente vê nas ruas, limpinhas no Japão, trânsito organizado, Sim. bom atendimento, limpeza em todo canto, ônibus não atrasa, trem, tudo isso faz parte do Omotenashi. É isso que causa impacto nos turistas. Só que você explicar isso, você não consegue explicar. Uhum. Os turistas, quando retornam aos seus países, falam: cara, no Japão é top demais, cara, é diferente. Ninguém consegue explicar. É. Porque o Omotenashi não se espera nada em troca. Tanto é que não se recebe gorjeta. Por quê? Porque o Omotenashi, ele, do lado espiritualidade, é você oferecer o seu melhor. E o que está por trás do Omotenashi são muitos valores culturais. Por exemplo, existe a cerimônia do chá, né? Que isso aí é um assunto muito amplo, a gente conversa em outra oportunidade. Puramente Omotenashi. E uma coisa simples, chama Ichigo Ichie. Ichigo Ichie. Isso é um provérbio japonês Uhum. que significa dizer o seguinte: Ichigo Ichie é um encontro, uma oportunidade. Ou seja, esse encontro nosso nunca mais vai se repetir da mesma forma que está hoje e agora. Hoje. Aham. Pode ser melhor ou pior. Sim. Então, o que nós temos que fazer? O Omotenashi. Quando vem um cliente, existe todo aquele ritual de acolhimento. Por quê? Porque o atendente sabe que aquele momento para aquele cliente é único. Aham. Então, a tendência é eles aproveitarem o máximo. Tá? Basicamente é isso, para a gente não se aprofundar muito, mas a gente pode criar, de repente, um outro ambiente, falar Sim. exatamente de Omotenashi, que vai ajudar demais os empreendedores brasileiros a entrarem no mercado japonês. E eu falo, assim, até com experiência realmente, porque eu tive uma consultoria em japonês, quando eu quis entrar no mercado japonês. Eu chamei uma consultoria, ele foi lá como cliente oculto, eu atendi, aí no final da consultoria, foi rápido, né? Ele perguntou: Roberto, a pizza é boa, Uhum. o ambiente está bonito, mas não tem o Motenashi. Aí eu perguntei, não sabia o que era o Motenashi nessa época, né? Isso foi em 2001. Eu perguntei, mas é algum sabor de pizza? Mas não. Não. O Motenashi é isso, 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 isso. Eu digo, entendi. Ou seja, não tem como nenhuma empresa, não é só brasileira, estrangeira, se não tiver o Motenashi. É por isso que muitas empresas, quando vão entrar no mercado japonês, eles entram através de joint venture, ou seja, parceria com empresas japonesas, porque o Motenashi é só do Japão. Só do Japão. Não consegue. E tem muito estudo de caso sobre isso.
Deu para responder o que eu Motenashi breve? Sim, sim. E para a galera que tem interesse em escrever um livro também, como é que foi esse processo de escrever o livro? Geralmente, por exemplo, quando a gente escreve só nós o livro, a gente tem o nosso tempo ali, né? Não precisa depender de uma outra pessoa. E tu escreveu com uma outra pessoa junto, demorou muito para escrever, vocês tiveram que ter muitos encontros juntos. Como é que foi esse processo de escrever um livro? Olha, primeiro, quando a gente fala em cultura japonesa, que o Motenashi, ele é praticamente cultura, né? Sim. Aí no livro, depois vocês podem dar uma olhada, não é só o Motenashi, porque o Motenashi, ele é como se fosse um todo, né? Juntando vários pedacinhos da cultura japonesa. Tá? O livro demorou 4 meses para ser escrito. 4 meses. Tá? Eu escrevi a parte comercial, o meu sócio a parte espiritualidade, né? E aí nós fomos trocando as informações para ter um alinhamento, porque o livro não pode ser somente autoconhecimento, Sim. motivacional, mas também não pode ser somente empresarial. Né? Como fomos juntar as duas mentes que têm visões diferentes de uma mesma situação, encaixou perfeito, sabe? Eu respeitei o lado dele, porque eu Sim. também tinha conhecimento, e ele respeitou o meu também, Seu que tinha lado. conhecimento, que ele também é um empresário no Brasil, né? Então foi muito gostoso, porque o Omotenashi, que está escrito nos livros, são estudo de caso na época da Big Bell. Então não foi um livro escrito assim, criado, foram experiências, né? Foi uma narrativa, na realidade, Sim. das experiências nossas no Japão. E você sabe, né? Tudo que você tem experiência, você consegue ter uma autoridade melhor. E foi isso que causou o nascimento do livro. Esse é uma versão assim mais teórica, né? Daijoubu. Sem É problema. uma versão mais teórica. E agora, né, com a minha vinda, retorno para cá, eu quero colocar uma versão mais específica para um nicho de mercado. Por exemplo, concessionária de automóveis, criar um livro de Omotenashi para o atendimento exclusivo de concessionárias. Outro para de saúde, outro para educação, né? É isso. Interessante, né? Exatamente. Muito legal. Hoje a gente ganhou uma cesta aqui da Vera Goto. nossa Vera Goto. Ela E mandou um abraço também pro pessoal da D10 que fez as canecas nossas. As canecas aqui que a gente está tomando. Restart Community Podcast. Um abraço para o pessoal lá, né? Tá com fome, Dal? Tá complicado. Bora lá O experimentar. Roberto também, ele tá de olho. Tá de olho? Vamos ver Tá o que bonito, que é. hein? Tá bonito a Viu? cesta da Vera Cestinha Goto. bonitinha, né? Essa cesta aí. Muito E aí, linda a cesta bora da lá Vera desvendar Goto. o que tem dentro dessa cesta. Vamos aí. abrir Bora aqui? lá, vamos lá. Então. Vamos pegar aqui a cesta da Vera Goto. Um negocinho Vou pegar aqui. Você faz a mão aí. Opa! O Tiagão vai abrir pra gente. A cesta da Vera Goto. Esse aqui. Um doce. Um doce. Saladinho. Sabor brasileiro, né, gente? Sim, isso é muito bacana. Kibe. Eu acho que é um pra cada um. Né? Sim. Assim. Eu vou mostrar aqui, ó, o logo da Vera Goto aqui, ó. Tem alguns salgados, tem umas coisas Pode muito provar daqui, bacanas. gente? Pode, fica à vontade, Roberto. Acho que eu vou pegar aqui um suquinho aqui. Pode pegar, fica à vontade. Tem um pastelzinho aqui. Ó, o logo dela, que demais. Um abraço pra Vera Goto. Qualquer dia eu vou chamar a Vera para assistir uma confraria. É uma área de bastante conexão, né? A gente vai falar sobre esse assunto já, sobre a confraria, né? Que você dá, né? Você já tem uma turma já, né? Já. Quantas pessoas você tem já nessa turma? Aqui em Oizumi nós temos 15 pessoas. 15 pessoas. E lá em Toyota formamos até o momento 9.
Mas já é um bom começo, viu? Que legal. Por exemplo, né, eu tinha te perguntado se uma pessoa pode entrar nesse decorrer dessa confraria ou precisa fechar novas turmas. Como é que funciona? Pois é, até o segundo encontro, a pessoa consegue acompanhar, né? Porque Sim. existe um processo. Então, são etapas, né? Uhum. Já estamos agora aqui para quarto encontro aqui em Oizumi. Uma pessoa que entra agora, primeiro, não tem conexão com o grupo. Ah, Você sim. sabe, né? A conexão é extremamente importante. Sim. Criar rapport, criar uma conexão de negócio, né? Então, nesse caso, a gente tem que juntar mais outras pessoas para formar uma turma. Uhum. Lá em Toyota ainda dá para começar, né? Uhum. Porque o primeiro encontro foi esse domingo, né? Uhum. Então, mês que vem tem mais um, então dá pra gente. E você terá também um aqui, né? Em Sim, Oizumi. Uma sim, reunião, um encontro, né? sábado agora vai Agora, ser o né? nosso quarto encontro, Aham. Uhum. tá? E assim, tem bastante surpresa, inclusive, né? Você não vai poder ir, mas Adalberto, participa aí Sim, sim, como venho um sim, com convidado meu certeza. para você ver como é que funciona Sim, e com certeza vai te dar muito insight para novos podcasts. sim, com certeza participarei. Esse ecossistema que a gente está criando Aham, é o que está faltando na nossa comunidade. sim. Hoje ninguém consegue mais caminhar sozinho. É, Precisa criar um ecossistema na qual nós possamos caminhar juntos. Sozinho você vai mais rápido, mas juntos você vai mais longe, sim, entendeu? E depois, pós a pandemia, a gente tá sentindo essa necessidade de juntar pessoas, né? De conversar cara a Exatamente. cara, assim, né? trocar Tá ideias, né? faltando essa coisa. Isso. Como o pessoal tava Uhum. muito isolado em casa, tava sendo uma coisa muito superficial conversar na internet, ou até mesmo, não, uma ligação, até tudo bem, mas tava faltando essa conexão olho a olho, Sim. né? E isso aí eu acho bacana, essa confraria. Mas fala melhor dessa confraria. Vocês falam sobre o quê? Que Uhum. tipo de pessoas estão frequentando? Qual é Ob- o objetivo, aonde o pessoal pensa em chegar Sim, a ideia, né, da confraria? da Olha, confraria. primeiro, assim, confraria é um conceito novo aqui no Japão. Aham. Uhum, Inclusive, quando eu comecei a falar confraria, muitos empresários pensavam que era consultoria, né? Uhum. uhum, Até hoje penso algo, mas é diferente. Consultoria, por exemplo, eu fui dono de pizzaria. Uhum. Então, se tiver alguma pizzaria que queira uma consultoria, eu consigo fazer porque eu sei como funciona os processos, o sistema de delivery, entendeu? A qualidade. Então, eu conheço, então eu posso ser um consultor. Aí, consultoria. A confraria, eu não sou um consultor. A confraria é um grupo Sim. de pessoas, de preferência empresários, Uhum. empreendedores, quem queira autoconhecimento, quem quer montar Tá. negócio, tanto no Brasil quanto no Japão, tá? Não necessariamente é empresário de sucesso, não é isso, né? Pode vir, não tem problema, isso não é pré-requisito. Qual é o objetivo? É criar um ecossistema com essas pessoas, tá? Com um único objetivo, que é desenvolver a mentalidade empreendedora. Uhum. Hoje, depois que eu retornei do Brasil, em 2022 aqui, eu vejo muito evento sobre isso. Eu acho bacana porque empreendedorismo está muito em moda hoje em dia. É. Porém, o empreendedorismo ele tem que ser desenvolvido primeiro. O foco tem que ser na pessoa e não no negócio. uhum. Porque ser empreendedor é ter comportamento de dono de negócio. Não adianta ter uma inteligência para saber todos os processos, mas durante não ter uma inteligência emocional e conseguir sustentar esse. Perfeito. Uhum. Para exemplificar rápido, todos nós temos dentro da gente três personalidades: o de técnico, o de gerente e de empreendedor. Todo mundo. E eu percebo que não vou dizer todo mundo, mas eu acredito que a maioria é morar no Japão, ganhando bem,
mas não trabalhando em fábrica, Aham. né? Por quê? Porque morar no Japão é bom, o trabalho é que é o problema. Ou você passa muito tempo em pé, carrega peso, gente chata, não fala japonês, é frio, calor, sabe? Todos esses problemas, né? Mas as pessoas não querem voltar para o Brasil porque se acostumaram aqui. E é bom morar no Japão. A qualidade de vida é boa, você pode ter tudo o que Sim. quiser. Porém, o trabalho pesa. E todos nós já passamos por essa experiência. Trabalhar em Exatamente. Bento é um Aham. negócio terrível, gente. Né? Então, o que que acontece? Quando eu quero montar um negócio, o primeiro personagem que entra em ação é o técnico. Tipo assim, eu sei fazer doce. Ah, eu vou montar uma Doceria. doceteria. É. Ah, eu sei fazer filmagem. Vou trabalhar como fotógrafo. Eu mexo muito na internet. Vou vender site. Só que isso é o técnico. Você tem que começar por isso. Só que depois do técnico, tem a personagem gerente dentro de você. Ou seja, o gerente é aquele que abre a loja, fecha o caixa, faz a compra, faz os pagamentos, não é verdade? Também precisa disso. Porém, o mais importante é o personagem empreendedor, que é o visionário. Sim. Se não, acontece de você montar um negócio e, na realidade, você é empregado do negócio. Ou seja, é o técnico e o gerente trabalhando. É. O empreendedor não trabalha, nesse caso. Entendeu? Ele não está presente. Então, a experiência que eu tenho de ver muitos empreendedores, pessoas que querem sair da fábrica, querem expandir seu negócio, mas elas só utilizam duas personagens dentro dela, que é o técnico e o gerente. Aham. Esse não precisa muito esforço, porque você já é assim. Só que para você ser empreendedor, você tem que buscar autoconhecimento. A primeira pergunta que eu faço para essas pessoas é: como você toma decisão? É. Você toma decisão por impulso, com risco calculado, com visionário, uma visão a longo prazo? Só que essa é uma resposta que quem responde é o empreendedor que está dentro de você e não o técnico e o gerente. E eu percebi que tem muita gente que tem, né, as feirinhas aqui, a gente tem os seus negocinhos que tem 5, 6, 7, 8, 9 anos e estão vendendo a mesma coisa ainda. Né? E eu conversando com a diretoria daqui, eu falei, cara, a gente tem que estimular a mentalidade empreendedora. Sim. E a única forma que tem, né, é através de treinamentos de imersão. Por quê? Imersão. Porque em empreendedorismo a gente não aprende numa palestra. É. Porque o comportamento empreendedor ele está fundamentado em crenças. E crenças estão enraizadas. Uma palestra ela é motivacional. Ela vai ativar uma parte do cérebro só. Tá? É o que chama de catarse. Catarse são palavras que a gente fala de afirmação, palavras assim motivacionais, é tipo fogo de palha. Na palestra você sai assim turbinado, mas depois de 2, 3 dias você volta ao normal. Normal. Por quê? Aham. Porque não alcançou o lado das crenças. Ficou muito na superficialidade. A confraria não vai focar na superficialidade. Vai focar exatamente aonde tem que dar o start para ele ter a consciência. Caramba, agora eu sei o que eu estou fazendo. Sim. Esse é o grande objetivo da confraria. Só que isso não é um processo de um encontro. São vários. São né? vários encontros, Encontros. porque os comportamentos empreendedores, que a gente conversou ainda há pouco, atualmente são 20. Há 10 anos atrás, éramos 10. Sim. Agora, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, Uhum. a gente precisa de novos comportamentos. Então, está cada vez mais difícil. Porém, quanto mais difícil for o caminho, É. menos concorrente você vai ter. E a confraria é justamente para isso. E quais seriam esses comportamentos?
Existem os comportamentos clássicos, né? Que, por exemplo, buscar oportunidade, tomar iniciativa, comprometimento, planejamento e sistema monitorado, persistência, busca de informações. Esses são comportamentos clássicos. No Ou mínimo, seja, né? No mínimo, isso é o mínimo. Isso funcionava até 20 anos atrás. Hoje, não. A economia mudou. Hoje você precisa inteligência emocional. Hoje você precisa de resolução de problemas complexos, pensamento crítico, pensamento analítico. E uma coisa extremamente importante que chama-se lifelong learning, ou seja, aprendizado contínuo. Você não pode parar de aprender. Cada dia tem uma coisa nova. Nova para poder, né, Para se ir poder atualizando, né, no para mercado. poder estar firme no mercado. Exato. Então, a inteligência artificial nem se fala, né? Então, essas novas competências não existiam há 10 anos atrás. E é uma coisa que vem forte, né? A inteligência artificial, né? Vem forte, que a gente conversou ainda há Sim. pouco, a nossa comunidade aqui, não a nossa comunidade, de um modo geral, o mundo né? inteiro, está parado. Sim. O que ele vê é GPT, ele vê alguma coisa na internet, mas ele sentar e estudar e colocar em prática, poucas pessoas estão fazendo isso. E sabe que isso é muito sério, porque é o seguinte, nós estamos no começo dessa revolução tecnológica. Começo, agora. Nós temos 1 ano. Como é muito rápido, ela faz assim. Então, se você não pegar essa onda agora, daqui a 1 ano, já mais avançado, você não vai conseguir acompanhar. aprender isso aqui, Exato. porque tem que aprender o básico. Você entendeu? Vocês vão ficar obsoletos. Exatamente. Né? Porque não entendeu que tem uma tecnologia que veio para ficar, né? Que eu vi lá que tu soltou tu utilizou ferramentas de inteligência artificial, né? No seu... O Tiagão ali. Sempre ligado. Não. Olha, aquilo é impressionante, porque eu consigo fazer aquela gravação em qualquer língua. Eu fiz aquela apresentação em indonésio, filipino, inglês, português, espanhol e japonês. Você sabe que eu vi também o Chororó, o cantor lá do Brasil, fizeram com ele cantando em japonês. Aí achavam que ele... Não, cantando em japonês. Que ele falava eu escrevi, japonês, né? coloquei no comentário, né? Falei, isso é inteligência artificial, pessoal. Não é aquele, né? Ou seja, cara, é impressionante. Então, a gente tem que correr. Porque muita gente que eu percebo acha que a inteligência artificial é postar Reels ou Story. Eu já sei inteligência artificial. Não é isso, gente. Eu bato na tecla Não com o é. pessoal. Assim como a eletricidade revolucionou a humanidade, a inteligência artificial está vindo aí para revolucionar da mesma maneira. Imagina, numa época que a gente não tinha eletricidade e como a gente vivia. E quando veio essa revolução que surgiu a eletricidade, olha o quanto não mudou, olha a diferença, né? O quanto não mudou. A inteligência artificial está vindo como se fosse a eletricidade naquela época. Ela vai mudar de uma maneira, assim, que vai abrir uma lacuna gigante. E eu faço acrescentar um detalhe. A eletricidade, quando chegou, ela não estava nas mãos das pessoas. Estava na mão de poucos. E outra coisa, quando ela chegou, até ela se tornar público no mundo, demorou muitos anos. Anos, né? Não foi todo mundo com eletricidade. A inteligência artificial, não. Ela vai afetar o teu trabalho. E você tem um poder. Ela está aqui na mão de qualquer pessoa. Você entendeu? E ela vai, em meses, ter um resultado que a eletricidade teve em anos. Então, se você não encarar essa crença, né, que até na confraria, conversando com vários amigos, eu pergunto, cara, vamos lá. Não, Roberto, não é para mim, eu já tô velho,
Isso aqui é para gente mais nova. Então, isso se chama crença. É. Cara, eu tenho 61 anos. Olha, tá usando ferramentas de inteligência E eu tô artificial, só que usando gente não inteligência consegue nem artificial abrir o que Instagram, gente pessoal. de 18 anos nem conhece. É. Então, não é questão de idade. Exatamente. não É é questão de É idade. né? questão de decisão, de Decisão de buscar querer aprender, né? autoconhecimento. Exatamente. Você entendeu? Porque a gente vê, de 50 anos já não sabe nem postar um Reels. Uhum. A minha mãe, Você entendeu? na época, alguns anos atrás, a minha irmã falava assim: vamos comprar um celular pra senhora. Tá, mas eu não sei mexer, porque é isso, porque é aquilo. Tá vendo? Aprendeu. Bom, o porquê? Mas o começo é natural. É. Inclusive, até comento com a minha esposa Carliane, né? Não pode estar hoje aqui, mas está escutando. Que essa mudança foi pouco tempo, foi 6 meses, né? Eu percebi, há 6 meses, hein? Eu percebi que eu já estava ficando para trás. E olha que eu sou antenado. Uhum. Aí o cara, não posso fazer isso aqui. Eu comecei a ter uma dedicação. Chegar do trabalho, né? Jantava, conversava, aí eu ficava lá 2 horas a mais no trabalho, 1 hora que chegava cedo. Cara, em 3, 4 meses eu venci essa crença e tive uma evolução impressionante. Ou seja, quase tudo que falam hoje de inteligência artificial, né, eu já tenho uma noção até um pouco profunda, porque eu já peguei todo esse básico aqui. Sim. Entendeu? Então, hoje, quando eu faço esse prompt no GPT, por exemplo, né, é diferente de quando a gente começa. Cria uma história em quadrinhos. Ele cria, Sim. né? Só que esse é o básico, Uhum. né? Quando a gente faz pergunta, a gente que tem mais conhecimento, a gente cria um prompt para ele todo estruturado, principalmente com relação à cultura japonesa. E outra coisa é, quando você é uma especialidade que eu tenho, que são os ideogramas, quando eu vou criar qualquer assunto em japonês, eu vou pelo lado complexo. Uhum. Sabe qual é? Por exemplo, eu quero que ele me responda Ishin Denshin. Se você digitar aqui no GPT, ele vai responder Ishin Denshin é isso, 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 isso. Beleza. Só que eu não pergunto assim. Eu pergunto primeiro. E eu escrevo, faça uma análise na etimologia dos ideogramas Ishin Denshin. Individual, mostrando o radical, a contagem de traços e a origem dele. Então, quando ele faz essa busca, 90% das vezes que ele responde está errado. Uhum, bastante coisa, né? Mas ele Não te dá um sabe por que é insight, errado? né? Porque ele não sabe o que é kanji. Ele vai dar no básico. Como eu tenho esse conhecimento, aí eu falo, opa, esse I, o radical não é esse, o radical é esse, porque eu conheço. Uhum. Aí ele fala, realmente me desculpe, o correto é, eu vou falar agora. Na maioria das vezes, eu tenho que perguntar isso 3, 4 vezes. Entendeu? Então, essa é uma habilidade, né, que eu adquiri com os anos, que a resposta em japonês, quando vem do GPT, eu faço várias vezes um filtro até eu pegar a resposta correta. Né? Então, se você não tiver esse conhecimento e não souber usar a inteligência artificial de modo assertivo, ele vai te responder errado. Entendeu? E você sabe, né? O difícil da inteligência artificial, que o chat GPT, que eu acredito que seja o básico, é o prompt. Né? Então, para você ter respostas assertivas, mais corretas possível, você tem que dar informação para ele, sem te dar genérico. Mas isso são ferramentas que é oferecida de graça para o público. A questão da inteligência artificial está muito mais transcendental, está muito mais avançado do que a gente imagina. É só ver a qualidade dos videogames aí, né? A velocidade de respostas para tu ver. Mas voltando no assunto ali de transcendental, esse empreendedorismo transcultural que tu
que tu se apresenta. Fala um pouco aí desse empreendedorismo transcultural. Perfeito. Que seria? E, inclusive, esse é um conceito que tem muito pouco. E eu escrevi um livro como coautor em 2014, há 10 anos atrás, que esse conceito não existia. Eu chamei no livro Coaching Transcultural. Tá? Mas eu uso muito aqui agora, né? Depois de 10 anos que eu escrevi esse artigo no livro, que eu uso na confraria empreendedorismo transcultural. Bem, empreendedorismo a gente já teve a definição aqui, né? Que se você está no seu país, no Brasil, você está em São Paulo, eu sou de Belém, eu quero montar um negócio em São Paulo, tá? Ou vocês em Belém, nós vamos ter uns choques culturais. É um processo natural. Bem, eu tive pouco, porque quando eu retornei ao Brasil em 2013, eu montei uma pizzaria em Santos. Eu sou de Belém e do Japão. Eu não tive esse problema de choque cultural, por quê? Porque na realidade é uma coisa que eu sempre estudei. E eu tinha muitos amigos paulistas. E eu vim do Japão, eu não vim diretamente de Belém. Se fosse de Belém, eu teria problema. Mas quem sai de São Paulo, vai para Belém, tem uma dificuldade. Vai para o norte e nordeste, tá? Mas vamos dar um exemplo mais prático. Eu estou no Brasil, quero montar um negócio no Brasil. Os choques culturais podem ser, no máximo, regionais, como eu acabei de falar, Belém e São Paulo, por exemplo. Ou seja, 95% dos valores são os mesmos. O nosso jeitinho brasileiro, o nosso estilo de pontualidade, a nossa espontaneidade, né, nosso carisma. Isso é igual, certo? Agora, eu saio do Brasil e venho ao Japão, ou um japonês que vai para o Brasil. Aí nós temos uma questão que nós vamos transcender uma cultura, por isso que é coach transcultural. Aí o negócio fica mais desafiador. Por quê? Porque os valores centrais do Brasil são praticamente opostos aos valores centrais do Japão. Japão, exatamente. Nós percebemos que são diferentes, mas ter a consciência de quão diferente é e qual o impacto que isso vai ter na tua vida pessoal e profissional, a gente não tem. A gente sabe que tem, mas não tem como medir. E o que não é medido não é gerenciado. Então, na confraria, eu foco muito isso. Por quê? Nós somos brasileiros, estamos no Japão, correto? E muitas pessoas querem vender para japonês. Então, qual é o objetivo? Treinar e desenvolver, primeiro, a mentalidade empreendedora. Porque se você não tiver a mentalidade empreendedora desenvolvida, não adianta ensinar a cultura, porque não vai funcionar. Depois que tiver assim consolidado, tá, o teu propósito como empreendedor, nós vamos correr para as questões das diferenças culturais nas negociações entre brasileiros, entre estrangeiros e japoneses. E eu acredito que uma das mais desafiadoras é o omotenashi. Você imagina, a gente já compra, mesmo que seja no combine, por aí tudo que a gente vai, a gente percebe que tem um omotenashi, não é verdade? Se um japonês entra no teu estabelecimento, ele não vê esse acolhimento, ele volta na mesma hora. Exato. Por quê? O valor central que eu falei, nós conversamos, não é harmonia? Olha, Thiago e Adalberto, funciona o seguinte, cara. Se eu entro num estabelecimento comercial, um japonês, e o japonês percebe a expressão facial do atendente cansado, suado, aborrecido, muito corre-corre, bagunça, ele percebe que se você está nesse estado, o que você está preparando vai estar no mesmo estado, ou seja, desarmonioso. Exato. Ele volta na hora. Aí o empreendedor fica, nossa,
eles são racistas. Eles não compram de brasileiro. Eu falo experiência própria. Isso não é verdade. Eu acredito que 50% não vão comprar porque nós somos estrangeiros. Mas não por ser estrangeiro, pela imagem que nós criamos para eles. Até você quebrar essa imagem é tempo. Entendeu? É uma questão de tempo. E isso eu falo porque tenho experiência, né? Com isso, entendeu? Então, você consegue superar isso? Consegue. Mas com muito autoconhecimento, buscar informações. Isso era uma coisa, Tiago, que a gente pode combinar, porque eu fiz aqui uma palestra ano passado, né? Como uma empresa pode entrar no mercado japonês. Cara, esse é uma chave de ouro. Eu tô te falando, se a gente divulgar bacana esse negócio aí, muita gente vai assistir, porque eu sei como entrar. Muita gente pensa, eu vou entrar no mercado japonês. Primeiro passo, traduz o panfleto, não é assim? Tem a questão da língua também, né, Traduz Roberto? o panfleto. Se você não souber falar a língua, vai ser difícil, porque não tem como. Porque se um japonês eu monto uma empresa de salgados aqui. Pois é. O japonês vai lá comprar de mim, eu não sei responder, Como é que tu vai conversar com ele. explicar salgado de quê? Né? Exatamente. Aham. Se você não sabe explicar isso aí, o japonês vai ficar desconfiado. E isso é verdade, realmente. Na pizzaria, quando via cliente japonês, né? Eu tinha gente que falava japonês, eu também falo, né? Então ele perguntava, o que é calabresa? Eu tinha que explicar. Que tipo de queijo é esse? Vai que a pessoa é alérgica também, né? Pois Precisa é. saber. Não, e outra coisa, sabe que é interessante? Questões culturais, existe um conceito chamado dimensões culturais. O japonês, pelas dimensões culturais, que são 6, existe uma dimensão cultural chamada aversão à incerteza. O japonês é o mais alto do mundo. 92% de aversão à incerteza, ou seja, ele só compra se tiver certeza. Você entendeu? Então, nós empreendedores que fomos entrar no mercado japonês, a gente precisa ter esse conhecimento, gente. Não é só porque a minha pizza é boa que ele vai comprar. Você entendeu? Esse é o maior erro que a gente tem. Né? Bom, nós estamos aqui hoje no Restart Podcast com o Roberto Tuji. E posso mandar um abraço aqui, rapidão? Mandei. Eu quero mandar um abraço pro pessoal que está assistindo, que eles assistem bastante aqui. A Ana Suzuki, o Ricardo Nakamura, o Brazuca, a Margarete, o Duarte. Estão assistindo agora, hein? Estão assistindo, o Anderson, o Atari também está acompanhando a gente aqui que legal. pelo meu Facebook. Que legal. Bacana. O pessoal está assistindo aqui com a gente a nossa entrevista com o Roberto. Mandar mais uma vez um abraço pro pessoal lá do D10, que fez as canecas do Restart Podcast. E também para Vera Goto, que nos forneceu os salgados, essas delícias, as mãos de fada da Vera Goto. Tá muito bom aí. Muito bom. E só para lembrar o pessoal aí da nossa agenda, dia 6 de novembro, mês que vem, vai vir a Luciana Mishima, que vai falar sobre terapia holística e também como levantar a autoestima feminino no dia 6/11. E no dia 8/11 vai estar aqui conosco a Amanda Midori e o Rico para falar um pouco do Art Day que vai rolar na praça no dia 17 de novembro. Eles vão vir dia 8 de novembro. E dia 14/11 vai vir o Wagner Dias para falar sobre o seu tour que vai ter aqui no Japão, sob pressão. E hoje a gente está aqui com o Roberto Tuji falando sobre empreendedorismo, só que também ninguém sabe que ele tem uma vida também, fora o empreendedorismo, ele tem uma vida radical aí também. Né? Tem até hoje ou ainda ou parou? Não, olha, fora o Roberto Tuji, ele é conhecido como o Betão Japonês. Betão Japonês. Rapaz, é uma história longa. Essa aí é top, Cató. Né? Uma próxima ele vai estar aqui contando tudo. É skate, gente. É skate, né? Vem cá, uma pergunta. Sim. A gente tava conversando aí, né? Que também a vida não é só empreender negócio, ganhar dinheiro. Claro. É viver a vida também, né? Aquela vida com a família, né? O pessoal. E só uma curiosidade, eu sei que a gente pode marcar outro episódio, porque a gente já tá no horário, tempo. Tu fabricou shape de skate já lá no Pará? Sim.
1984 para 85. 84, 85. Olha lá, muito tempo, hein? Eu, no laboratório de engenharia mecânica, estar bem pensando como é que eu posso prensar alguns compensados para montar um shape. Aí eu desenvolvi lá, criei lá junto com alguns colegas e criei uma fábrica de shapes chamada Shapes Mania. Olha, eu tenho até meu cartão de visita, cara, é impressionante. Eu vou trazer intacto desde aquela época. Eu criei um Ralph, assim, cara, foi a primeira fábrica de shapes do Norte e Nordeste. Foi o teu primeiro empreendimento? Um dos primeiros empreendimentos meu lá no Brasil, na área do skate, né? E o meu primeiro skate eu ganhei em 76, cara. 76, quase um ano antes do Tony Hawk, pra você ter uma ideia. 76, é muito tempo, hein? Sou de E 77. eu tenho 2 skates aqui. Ah, você tem aqui? Tenho. Eu não trouxe hoje aqui, né? Porque hoje a gente fala, mas tá lá em casa. Bacana. Numa próxima você traz, então, eles Trago aqui. e tá Vamos lá. marcar outra conversa pra falar só de skate, só de então. skate. Ô, rapaz, tem uma história Uma longa. conversa bem radical com ele, assim, né? Sobre o skate, que é bem... Inclusive, tem até nas Olimpíadas hoje, né? Hoje é um esporte. Quando eu andava, era marginalizado, né? E era forte o preconceito lá? Demais. Mas demais. Era chamado de maconheiro, de vadio, que não estudava. Cara, eu andava de skate, né? E estudava, nunca toquei nesses negócios. Alguns colegas usavam, tudo bem, mas é cada um particular, né? Mas eu já, universitário, andando de skate, né? Polícia, andando na rua, a polícia parou e me levou. Ué? Nossa. Foi, porque tá andando de skate. Andando de skate. Eu falei, cara, mas peraí, eu não posso andar na rua, eu não tô fazendo nada. Não, tu é isso, isso e isso. Pô, olha, eu sou universitário, sou isso, isso. Ah, é? É. Tá bom, aí me liberou, entendeu? Isso foi em 82, 83, entendeu? Hoje não, virou um esporte, mas naquele começo era difícil, Tem cara. campeonato mundial de skate, tem inclusive até na última Olimpíada, teve até japonês aí que ganhou medalha, Sim, né? sim, agora tá top. Tá bem, Tem uma pra brasileira caramba, aí que brasileira tá detonando aí também, né? também Esqueci o nome participa. dela. Bom, Roberto, gostaria de agradecer a sua presença hoje aqui, tá? Foi um prazer conhecê-lo. E vamos marcar mais um bate-papo com ele, né? Pra falar mais Olha, skate. adorei, cara. Eu tenho olhado muito podcast, falei, cara, será que um dia eu consigo fazer? Claro que dá. Porra, muito bacana. E no final de semana aqui, vai ser aqui mesmo, né? Vai ser aqui mesmo. A confraria, né? De desenvolvimento. E quem tiver interesse, né, é só entrar em contato aqui comigo. Você pode... eu faço um convite, você vem, assiste como ouvinte, e se você não tiver interesse, né, você perceber que faz conexão com o teu propósito como empreendedor, e a gente pode agendar uma nova turma, tá? Ou então um bate-papo bem legal, cara. Fica o convite para vocês aqui. Pode entrar em contato lá mesmo pelo teu Instagram? Mesmo? Pode. Tá É bom? Aí então, Roberto Tuji com a gente aqui hoje no Restart Podcast. Roberto, arigatô, né? Arigatou gozaimasu. Muito obrigado, cara. Tiagão, um abraço pra você. Um abraço pra você. Terminar de comer o salgado da agora sim. Vou esperar cortar a câmera aí pra me detonar aqui. E tem o pastelzinho também aqui, ó, da Vera Goto, que ela manda o pastel doce. Uma delícia. Romeu e Julieta, né? Romeu e Julieta, e tem chocolate também. Isso aí. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.